As mudanças climáticas estão redesenhando o mapa do país, trazendo consequências que vão muito além das questões ambientais. São vidas, lares e meios de subsistência que estão em jogo. Só para dar um exemplo, Rio de Janeiro, uma das cidades mais icônicas do mundo, pode ter suas praias, cartões postais e zonas residenciais de luxo varridas do mapa. O alerta é da Organização das Nações Unidas, que divulgou um relatório recente sugerindo uma elevação do nível do mar de até 21 centímetros na cidade carioca. No mundo inteiro, especialistas sinalizam que até 216 milhões de pessoas podem ser deslocadas até 2050. E o Brasil ainda não tem um plano para enfrentar essa realidade, que já não é mais tão distante assim. No episódio de hoje, vamos explorar o impacto das mudanças climáticas na migração e no deslocamento de milhões de pessoas. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 5º episódio desta temporada do Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. O Brasil está começando a se mobilizar para implementar medidas de adaptação às mudanças climáticas por meio de iniciativas como o Plano Clima, o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Clima, o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e a revitalização do Fundo Clima, além de esforços para regulamentar o mercado de créditos de carbono e desenvolver infraestrutura resiliente. Embora importantes, essas ações chegam com atraso em comparação com a urgência da crise climática e os esforços realizados por outros países. A falta de uma estratégia consolidada por décadas e a fragmentação das políticas públicas colocam o Brasil em uma posição de grande vulnerabilidade, especialmente diante do aumento da frequência de eventos extremos, como secas severas e inundações, que já afetam drasticamente a população e a economia do país. Mas quais são as consequências diretas dessa falta de preparo? Como que as mudanças climáticas podem literalmente redesenhar o mapa do Brasil e forçar milhões de pessoas envolvidas em situações climáticas extremas a deixar suas casas, terras e fontes de subsistência sem destino certo? Como orientação para o debate deste episódio, vamos mergulhar no estudo Mudanças Climáticas, Migração e Deslocamento, de Bruno Magalhães, que explora as conexões entre os impactos das mudanças climáticas e a mobilidade humana, destacando os desafios que o Brasil e outros países enfrentam e que limitam avanços significativos nessa área. Para ajudar a gente a mergulhar nessas questões, eu tenho a honra de ter aqui comigo no Conexões para Convergir Zenaida Luiza Lauda Rodrigues, pesquisadora da Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais, a RESAMA. A Zenaida também é pesquisadora de pós-doutorado sobre mobilidade humana e segurança hídrica no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Zenaida, seja muito bem-vinda ao Conexões para Convergir. Muito obrigada, Gabriela. É uma honra poder participar aqui e eu estou à disposição de vocês. Obrigada a você. E ainda o cientista José Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O Dr. Marengo é classificado como um dos pesquisadores mais influentes do mundo na área de geociências na última década. Dr. José Marengo, seja muito bem-vindo. Agradeço muito pelo convite e fico à disposição de vocês para discutir o assunto de mudanças climáticas e suas consequências. Bom, para a gente começar, eu vou contextualizar aqui os eventos climáticos extremos recentes que a gente já tem presenciado por aqui. Em 2024, o sul do Brasil enfrentou as inundações mais devastadoras dos últimos 80 anos, transformando ruas em rios, isolando comunidades inteiras, e deixando um rastro de destruição sem precedentes, deslocando cerca de 580 mil pessoas. Já a Amazônia, o maior reservatório de biodiversidade do mundo, está enfrentando a pior seca da história, com rios em níveis tão baixos que impedem a navegação. Ainda nesse ano, o Nordeste viu a terra se transformar em pó. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cerca de 13% do território do semiárido brasileiro está em risco de desertificação avançada. Expliquem para a gente, por favor, como é que as mudanças climáticas impactam e intensificam a migração e o deslocamento de populações e quais são os fatores envolvidos. A gente tem extremos do nosso país em situações também extremas. Dr. José Marengo, o senhor gostaria de começar, por favor? O Brasil é um país continental, ou seja, o que nós temos experimentado em 2023 e agora em 2024, basicamente sistemas meteorológicos. Imaginem um domo de ar quente sobre o centro do Brasil, que inclui o centro-oeste, Amazônia e Pantanal,
que as frentes frias que vêm do sul não conseguem entrar, então as frentes frias ficam estacionárias sobre a região do sul do Brasil e as chuvas acontecem nessa região. Nós já temos visto isso, temos estudado e realmente é um fenômeno que produz migração. Ou seja, pessoas que antes moravam em uma cidade já não podem voltar às suas cidades, pessoas que não querem sair de onde moravam antes e preferem continuar morando em áreas de risco. Ou seja, nós não precisamos grandes catástrofes climáticas para as pessoas migrar de um país para outro, um continente para outro. Nós já estamos vendo isso desde os últimos, talvez, 20 anos. Zenaida, como é que você avalia esse cenário também? O que, na sua visão, explica essas mudanças e intensifica essa migração? Gabriela, o que o professor José Marengo falou é real, né? Hoje a gente vê uma intensificação dos efeitos, mas a questão é justamente isso, né? Embora a gente veja como as mudanças climáticas estão tornando cada vez mais visíveis esses fatores de mobilidade, é muito importante a gente esclarecer que isso sempre existiu. Isso explica, por exemplo, o grande movimento que existiu do Nordeste para o Sudeste, por exemplo, na década dos 70. Só que hoje a gente está vendo que esses outros fatores de mobilidade, que muitas vezes estão vinculados mais a fatores econômicos, a fatores, outro tipo de elementos, né, que são muito comuns na migração, hoje a gente está vendo que eles estão sendo intensificados, estão se misturando com os fatores climáticos. Então, o fator climático, ele termina agravando contextos, em muitos casos, de vulnerabilidade prévia, né, em territórios, em setores, em populações que antes já estavam expostas a situações de falta de trabalho, de falta de acesso a recursos, por exemplo, de não ter meios de subsistência adequados. Quando nós falamos sobre a migração ambiental, a mobilidade humana vinculada a fatores ambientais, né, de forma muito abrangente, a gente fala que é um fenômeno difícil de ser observado, inclusive pelas próprias pessoas que estão sendo afetadas, porque muitas das pessoas olham o fator econômico, né? Quando você pergunta para elas, por que se deslocou, por que você está migrando? A pessoa fala, porque eu estou procurando um novo trabalho, porque estou procurando um novo emprego. Então, é muito fácil vincular com o fator econômico. Mas quando a gente pergunta um pouco mais, né, o que você se dedicava? E aí a pessoa começa a falar, eu era pequeno pescador, eu me dedicava à agricultura, e aí veio uma seca, e aí veio uma inundação. Então, aí é onde a gente precisa olhar para como o fator ambiental ela está interferindo com esses outros fatores e a possibilidade de a gente tomar políticas e ações para evitar que esses fatores ambientais terminem agravando esses contextos de vulnerabilidade, né? Ou seja, às vezes as pessoas sequer se dão conta de que a migração delas é feita por causa de um fator climático, né? E o que vocês entendem que são as projeções agora, quando a gente fala de tanto de curto quanto de longo prazo? Na América do Sul, se não todo mundo, são os extremos mais extremos. Isso é algo que já estamos experimentando. Por exemplo, secas intensas. Lembrar um pouco que o fenômeno de desertificação não é, digamos, quando a chuva para. Quando a chuva para, nós temos um processo de aridificação e junto com a degradação ambiental, ou seja, corte de vegetação, e tudo isso passa um processo de desertificação. De fato, sim, é possível que possamos chegar ao Nordeste com um processo de aridificação que pode gerar desertificação, mas justamente para a região sul do Brasil, a Bacia do Prata em geral, os modelos mostram consistentemente um aumento na frequência de extremos intensos de chuva. Situações como aquelas que vimos em maio de 2024, em tanto que para a Amazônia se observa redução da precipitação junto com aumento de temperatura, o que determina um risco alto de seca e aumento na frequência de incêndios. E os incêndios produzem, além de danos na biodiversidade, fumaça que também afeta a população. E o que é interessante, não? Muitas vezes, quando as pessoas são internadas, eles colocam intoxicação por fumaça, mas não dizem de onde que vem a fumaça. Assim como a onda de calor, por exemplo. As ondas de calor são aquelas que matam mais pessoas. Mas quando aparecem os atestados de óbito, aparece insuficiência respiratória, infarto. Não dizem onda de calor. Então, nós temos que estar muito preparados, não? Porque já podemos ver a migração que está acontecendo, como a Zenaida disse. A sinal de fundo é uma seca, um mar mais quente que não permite pesca de espécies que eles sempre pescaram. Ou seja, o pano de fundo é a mudança climática. Talvez a mudança climática sozinha não gera a migração, mas a mudança climática é, como dizem, a última gota no copo que potencializa o efeito de migração.
Doutor, o senhor acredita também que essas subnotificações, de a gente, por exemplo, colocar, não ter exatamente o motivo que leva uma pessoa, por exemplo, a ter uma insuficiência respiratória, isso atrapalha mais um olhar mais atento para essas criações de políticas e também para que a gente, de fato, tenha ações mais práticas, tanto no curto quanto no longo prazo? Sí, sí, eso es verdad. Tal vez o erro no es, digamos, a propósito, es involuntario, porque el tema de mudanza climática muchas veces nunca fue ouvido, no solo cuando acontece algún extremo o cuando acontece la Conferencia Mundial de Clima que todos prestan atención, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora los grupos de salud de la USP ya están trabajando, Fiocruz también, y ya están identificando el número de personas que mueren directa o indirectamente con o impacto térmico o estrés térmico, ¿no? Y eso ya está siendo pesquisado. ¿No? Tal vez no lleguemos ainda a detalles de estudios como aconteció en Europa, ¿no? La onda de calor de 2022 mató directa o indirectamente más de 60.000 personas en Europa. Y Europa es el primer mundo y todo eso. Entonces, ahí se puede pensar que aquí tal vez el impacto sea mayor. Mas não temos essas estatísticas, por enquanto. Zenaida, como é que você avalia esse cenário específico também das subnotificações? A gente vai chamar dessa forma. E que impacto isso pode ter também nessas projeções de curto e de longo prazo? Gabriela, essa temática da falta de dados, né? Porque essa notificação é por falta de dados, é um dos aspectos mais complexos quando a gente fala do fenômeno da mobilidade humana por fatores ambientais. A gente, de fato, não tem instrumentos, e não só no Brasil, é no mundo todo, a gente não tem instrumentos adequados para um levantamento de dados especificamente sobre esse fenômeno. O que a gente tem hoje são dados de aproximação, de deslocamento, mas em muitos dos casos, e isso a gente vem sempre discutindo em eventos, né, que a gente fala sobre a temática, esses dados mostram o número de pessoas que são afetadas por desastres. Mas como muito bem o José falou, e a gente vê hoje, não são só os desastres que geram esses deslocamentos. Tem esses movimentos que se dão por eventos mais silenciosos, menos visíveis que desastres, como, por exemplo, a seca, a elevação do nível do mar, o aumento de temperatura. Então, tudo isso fica invisibilizado. Então, a gente vem discutindo na necessidade de a gente pensar em uns ou várias terminologias mais adequadas para a gente conseguir identificar quem são essas pessoas. Hoje a gente praticamente está tentando identificar e não sabemos quem queremos identificar. Não sabemos como identificar. Então, recentemente, acho que deve ter sido um mês atrás que eu participei de um evento que foi realizado pela Rede Clima, junto com a Organização Internacional para as Migrações, justamente para entender como é que no Brasil a gente pode começar uma agenda de pesquisa nessa temática. E a principal conclusão que a gente chegou é uma agenda que não tem muito estudo, é uma agenda que é bastante complexa e que precisa ser abordada por diferentes âmbitos, né, por diferentes frentes. E o tema dos dados é definitivamente o tema mais neurálgico, né? A gente precisa pensar em adaptar instrumentos ou pensar em criar novos instrumentos que a gente consiga efetivamente olhar para aquelas pessoas que estão sendo afetadas, não só pelo desastre, isso é muito importante, mas também por outros eventos, né, que são mais silenciosos e também em esses instrumentos que consigam acompanhar o que acontece depois com essas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pensa que pode se resolver a situação só, imaginemos, otorgando uma moradia para a pessoa. Mas não. Na verdade, o deslocamento ele acontece não só pela falta de moradia, mas também pela falta de acesso a serviços públicos, pela falta de acesso a direitos. Isso muitos estudos mostram, quando as populações que são afetadas por esse tipo de eventos, elas não conseguem restabelecer seus meios de vida, seus meios de subsistência, seu tecido social, elas vão migrar e migram em situação de vulnerabilidade porque elas não conseguem se restabelecer. Eu queria até aproveitar para a gente falar sobre o fato de que muitas cidades ainda não têm nenhum sistema de alerta precoce eficaz quando a gente fala de grandes desastres, por exemplo, especificamente, ou até mesmo de infraestrutura adequada quando esses eventos acontecem, né? Então, já tem um impacto recorrente na migração e no deslocamento forçado o fato de que muitas cidades brasileiras não têm esse sistema de alerta precoce? Sí, no caso de sistemas de alerta precoce, ya tenemos las experiencias que aconteceron en Petrópolis en 2022, por ejemplo, y ahora en septiembre de 2023, en Río Grande do Sul, y ahora en mayo de 2024. Una de las cosas que nos percibimos es primero que existe una previsión de tiempo. La previsión de tiempo te dice va a llover 100 milímetros, 50 milímetros, porque una frente fría está entrando y todas esas causas.
Mas, por outro lado, existe uma previsão de alerta de risco de desastre. Ou seja, significa um alto risco de que aconteça uma enxurrada, um deslizamento de terra em tal município. Que são coisas diferentes, não? Então, existe uma confusão. As pessoas dizem 100 milímetros vai ter alagamento, mas podem cair 100 milímetros numa área onde não tem população. Então, não vai acontecer o desastre. Falta um pouco esse tipo de percepção de desastre. Nós já temos tido experiências que o CEMADEM, o centro que trabalha com desastres e sistemas de alerta precoce, emitiu os alertas para a população. A Defesa Civil tomou esses alertas e transmite à população, e a população não quer sair de casa. Argumentam, bom, eu mesmo construí uma casa na fortaleza, nunca aconteceu, e infelizmente acontece. E as pessoas, quando querem evacuar, já é tarde demais. E nós já temos visto nas imagens tristes na televisão, enxugadas levando casa, e pessoas que foram se refugiar no teto das casas. Não existe, então, esse tipo de percepção. A Organização Mundial da Meteorologia tem um programa Early Warning for All. Ou seja, a ideia é alertar a população de desastres para poder justamente salvar as vidas, não? Mas não é só o desastre. Podemos emitir um alerta, como já temos feito com entrevistas. As pessoas dizem, bueno, tudo bem, aonde que eu vou? Aí não tem resposta. Imagina que o caminho seguro é um mato, e tem cadeirante ou tem idoso. Eles não conseguem avançar. Então, sempre nós discutimos, não? Bom, se as pessoas vão para as igrejas depois do desastre, porque são mais seguras, por que não vão para as igrejas antes do desastre? Porque são mais seguras. Então, existe um pouco de, eu não digo desconhecimento, sino falta dessa percepção que uma chuva intensa que cai sobre áreas expostas e onde moram pessoas vulneráveis pode matar, mas as pessoas têm que entender que quando escutam um alerta, têm que sair de casa, não? Mas, por outro lado, quando saem de casa, têm que saber para onde que vão, não? Então, esse é um dos problemas, essa comunicação, esse entendimento. E isso pode piorar num cenário de mudanças climáticas, onde extremos e desastres possam ser mais frequentes e impactantes. Acho que tem também um fator psicológico aí na hora de deixar a casa e precisar ir para um lugar previamente. Quem nunca viveu uma situação semelhante pode até achar um pouco estranho a coisa do você precisar abandonar sua casa antes de que aquilo aconteça, porque a gente batalha muito, o brasileiro batalha muito para conseguir ter uma casa, às vezes em uma região que definitivamente desde o início a gente já sabe que é uma região complexa em termos de possibilidades de uma tragédia vinda de um desastre natural, mas ainda assim o abandonar a casa é um movimento difícil e a sensação de que talvez comigo não vá acontecer, né? Então tem um trabalho, e eu acho que envolve também isso que o Dr. José Marengo falou, do para onde eu vou, o que vai acontecer depois comigo. E aí a gente volta para a resposta da Zenaida anterior, que é tá, e daí? Depois que isso acontecer, para onde essas pessoas vão, com que infraestrutura? Então é uma roda mesmo, né? Um ciclo que se retroalimenta e que não tem exatamente um ponto de início, mas que a gente já consegue identificar muitas coisas que podem ser feitas de forma simultânea para minimizar um pouco mais dos impactos até que a gente consiga, de fato, solucioná-los, né, Zenaida? Efetivamente, Gabriela, a gente sempre pauta de que a gente não pode se só focar no momento que acontece o desastre. E o que você falava é muito importante em termos de como pensar um sistema, né, de alerta e de prevenção de desastres que realmente responda à complexidade do território brasileiro e a toda a sua diversidade. E, recentemente, eu trago aqui o que a gente teve dentro do projeto de pós-doutorado que eu estou fazendo sobre mobilidade humana, segurança hídrica, que está dentro de um projeto maior sobre segurança hídrica. A gente fez uma oficina onde a gente juntou gestores públicos com a academia e representantes da sociedade civil, moradores de duas comunidades daqui da Zona Leste que a gente está trabalhando esse projeto, justamente para entender como é que está funcionando o tema da segurança hídrica nessas comunidades. E entre o tema da segurança hídrica seria o tema dos desastres, né? São duas comunidades que estão muito expostas a inundações e alagamentos, porque estão muito próximas de um córrego. E aí se falava justamente, e todo mundo ficou surpreendido numa mesa, juntando tanto gestores do município, da Defesa Civil, dos gestores dos comitês de água, enfim, juntamos vários, e todos eles entendiam a importância de se falar da temática, né? Mas nenhum deles conversava um com o outro. Nenhum deles. E eles reconhecem, olha, se é importante o que você está fazendo, precisaríamos conversar. Então, aí a gente vê
como é que a questão do desastre, assim, nesse momento que a gente falou desastre, que é um tema que deveria ser articulado entre vários atores, ele não está sendo desse feito, mesmo que nos instrumentos a gente tenha isso. E outro aspecto importante que aconteceu nessa conversa, que a gente tinha um morador do Lajeado, que é uma das comunidades que a gente estava conversando, e o pessoal da Defesa Civil, e aí o pessoal da Defesa Civil explicava para eles, não, temos esse processo, estamos fazendo isso aqui. E quando contrastava com a realidade, falava, olha, não está sucedendo, não está acontecendo dessa forma. E o próprio morador falava, é verdade o que o José falava, nós, nos territórios, precisamos, sim, que a Defesa Civil e os órgãos públicos se aproximem mais das comunidades para a gente entender o que é essa questão do risco, né? Entender melhor como é que a gente está em situação de risco, como é que a gente pode se alertar melhor. E aí entendemos de que sistemas de alerta que mesmo que hoje se tenha previstos, eles não estão chegando adequadamente nas comunidades. Então, precisa um processo de, digamos assim, de letramento de que são os desastres, de que é segurança hídrica, para que a população também se aproprie desses instrumentos. Isso por um lado. Por outro lado, eu posso dar outra experiência também em termos de sistemas de alerta. Eu conversei, eu lembro, para um projeto que eu estou desenvolvendo dentro da Resama, com uma moradora do Recife, de uma comunidade que também estão expostas a inundações constantemente. E ela comentava de que a situação de inundação é tão grave lá que a comunidade teve que se auto-organizar para eles saberem como fazer e responder a situações de inundação. E olha que interessante, ela falava assim, o município, quando ela tem sistemas de alerta, né, ela coloca cores, né, vermelha, amarela, laranja e amarela para indicar a gravidade, né? Quando o município dá alerta amarela para nós dentro da comunidade já reage como se fosse uma alerta vermelha. Por quê? Porque esse sistema de alerta que foi criado, ela não leva em consideração essas vulnerabilidades que a comunidade já tem, por estar em uma área de risco. Então, quando esse sinal é lido de uma forma, na comunidade acontece de outra. Então, veja como se dá esses contrastes, que mesmo com os sistemas de alerta que a gente tem hoje, a gente precisa aprimorar e fazer isso junto com as comunidades, nos territórios, para que ele seja efetivo realmente e seja apropriado pelas pessoas, né? Neste caso, é importante ter uma componente de educação. Semadem tem uma componente chamada Semadem Educação. Ou seja, sem querer fazer propaganda do meu centro, não? Mas nós trabalhamos um conjunto de pessoas de geologia, hidrologia, das diferentes áreas, também com psicólogos e comunicadores sociais. Porque um meteorologista não é bom fazendo comunicação social, mas um comunicador social pega todo esse complexo linguagem de previsão, alerta e traduz para a população. E nós temos tido experiências boas, por exemplo, em Recife, que um menino treinado na escola dele em Recife, em Jaguatão dos Guararapes, e quando aconteceu o desastre em Recife em 2022, ele mora em uma área de risco, ele conseguiu, tirou a família e aos vizinhos de casa. O menino conseguiu e essa família se salvou. Não? Então, essa é uma das boas experiências. Mas lembrar que este problema não é somente aqui no Brasil. Lembrar, semanas atrás, o caso de Valência, em Espanha. A previsão foi muito boa, previsão meteorológica, por a Agência Espanhola de Meteorologia. Mas se você se lembra, quando o rei e a rainha foram para visitar algumas cidades de Valência, foram recebidos com lama. Por quê? Porque a população dizia, ninguém nos avisou. E não avisou da chuva, ninguém nos avisou que vinha uma enxurrada, ninguém nos avisou que este desastre ia acontecer. Ou seja, um país de primeiro mundo como a Europa também, esse problema de comunicação, problema de que quem que emite alerta. Ou seja, o dia que acontece um desastre, vai acontecer para todo mundo. Cientos de pessoas morreram como consequência do furacão Milton nos Estados Unidos. Então, todo mundo pensaria, nossa, mas eles são mais civilizados, entre aspas. Não, quando o desastre chega e é muito intenso, nem o dinheiro salva as pessoas. E eu acho que até na questão do furacão Milton tinha até um outro fator que nas redes sociais ganhou muito destaque, que foi o fato de que as pessoas estavam escrevendo os próprios nomes, as datas de nascimento para serem facilmente identificadas e tudo mais, e como isso mobilizou também quem não estava por lá. E aí eu acho que a gente retorna também a outro ponto, as pessoas vão criando formas de colaborar de alguma forma para o andamento do desastre em si, porque elas já sabiam que elas não poderiam deixar suas casas, porque não teriam condições, algumas porque não queriam deixar os animais domésticos, ou porque tinham dificuldades em termos de mobilidade mesmo, de sair de casa e não tinham para onde ir. Então,
de fato, a gente vai criando formas para tentar solucionar uma coisa que tem um início em algo muito anterior, né? De fato, Gabriela, e essa questão, o que você fala, né, a gente costuma chamar como mecanismos de adaptação, né, que vão acontecendo nos diferentes territórios. As pessoas, a gente sempre insiste assim, a gente precisa pensar que o tempo da política é diferente do tempo do que acontece no território. Então, existe uma temporalidade que assusta muitas vezes, porque a política demora demais para poder responder adequadamente o que acontece no território. Então, no território, as pessoas já estão se mobilizando, estão se preparando, estão se adaptando. Só para você ver, né, lá nessa comunidade lá do Lajeado, que a gente está trabalhando, como eles já sofrem dessas inundações, e isso é recorrente, né, eles já sofrem disso, as pessoas já constroem pensando, ou já adaptaram sua casa, pensando em que o primeiro andar vai ser inundado. Isso é fato. Então, eles trasladaram suas principais coisas, né, que são de moradia mesmo, no segundo andar, porque elas já têm essa previsão, né, de que vai inundar, porque falam assim, de forma muito crua, né, muito cruel. Eu já perdi minhas coisas em muitas inundações, já teve água até aqui o pescoço e eu não quero perder mais. Então, elas vão, entre aspas, muitas aspas, se adaptando. E por que eu coloco isso entre aspas? Porque a adaptação, pelo tamanho do desafio que a gente está enfrentando, não pode ser colocado só na mão das pessoas. O Estado precisa assumir um papel importante nisso. A adaptação, ela não vai poder ser enfrentada só por uma comunidade, mesmo que ela seja muito bem organizada. Não, existe uma responsabilidade do poder público, dos governos, dos países em geral, de assumir uma responsabilidade de que essa adaptação seja adequada e em termos dignos. Eles podem estar salvando suas coisas, mas não é o ideal, não deveria ser dessa forma. Que as pessoas saibam que vão perder coisas, né, e que elas estão vendo como é que elas conseguem resgatar, sabe? Não é o ideal. Então, a gente insiste de que... Por que é isso importante levar em consideração? Porque parece que mudança climática é uma coisa externa. Ela é grande, sim, mas ela é uma questão que deve ser assumida como uma questão de responsabilidade, planejamento e política pública. Então, a gente chama muita atenção a isso. Mudança climática é um fenômeno grande, sim, que muitas vezes extrapola nosso próprio entendimento e capacidade, mas tem atores chamados a se responsabilizar sobre isso, né? E o tema da corrupção nesse sentido é muito importante, porque a gente precisa pressionar para que esses recursos, que muito bem você falou, ainda não se sabe como vão ser esses recursos, de onde vão vir, como vão vir, então que se criem mecanismos, né, que a gente consiga entender. E eu falo assim, mecanismos para que a própria população entenda para onde estão indo esses fundos, de que forma estão indo esses fundos. E a gente insiste também que esses fundos não fiquem nas mãos só dos próprios governos ou das próprias organizações formalmente constituídas, porque, como eu falo, já tem muita população nos territórios que não tem essa formalidade, mas que elas estão se preparando e precisam de recursos. Bom, agora eu quero chamar o nosso quadro semanal que dá voz às boas práticas nas áreas do meio ambiente, da segurança e da soberania. Nesse episódio, nós vamos apresentar a nova estratégia institucional sobre migração, meio ambiente e mudanças climáticas 2021-2030, divulgada pela Agência das Nações Unidas para as Migrações. É por meio dela que a OIM descreve como pretende apoiar os estados em seus esforços para ajudar e proteger as pessoas que são afetadas pelos impactos adversos da mudança do clima, da degradação ambiental e dos desastres. Quem vai contar pra gente é a Débora Castiglione, coordenadora de Migração, Meio Ambiente, Mudança do Clima e Redução do Risco de Desastres da OIM Brasil. A gente vai ouvir um pouquinho do depoimento dela e depois eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Rádio Soberania e Clima. Essa estratégia vai, então, trabalhar com os 3 conceitos que saem no marco de adaptação de Cancún. A migração, que são aqueles movimentos onde há mais agência, o deslocamento, que são aqueles movimentos mais súbitos que as pessoas fazem para sair do caminho do perigo, quando, por exemplo, tem um desastre ou alguma situação parecida. A realocação planejada, que são situações em que um grupo de famílias ou uma comunidade geralmente recebe ajuda ou se organiza para sair de um lugar mais exposto a um risco para um lugar menos exposto a um risco, entendendo que essa é uma solução de último recurso. E a imobilidade, que é quando os impactos dos fatores ambientais fazem com que as pessoas não consigam, ou mesmo apesar do impacto dos fatores ambientais, não queiram sair dos lugares onde elas estão. Então, a gente trabalha com esses 4 conceitos
a partir de 3 pilares principais. São soluções para que as pessoas possam se movimentar, então soluções para que seja possível se acolher a mobilidade como uma estratégia para lidar com fatores ambientais, soluções para as pessoas que já estão em movimento, que muitas vezes tem a ver com proteger e assistir pessoas que estão já ou migrando, ou se deslocando, ou se realocando por causa dos impactos dos fatores ambientais, e não menos importante, igualmente importante, estratégias para que as pessoas possam ficar. Porque para que você possa realmente, né, escolher a mobilidade, a opção de ficar tem que existir também. Então é muito importante construir resiliência, apoiar as comunidades a construírem resiliência. A partir daí a gente apoia os nossos parceiros de várias maneiras, não apenas com a construção, fortalecimento de capacidades para poder encontrar soluções para esses impactos da mudança do clima nas pessoas, não é? Então, a partir dessas 3 soluções diferentes, mas também, além da construção de capacidades, a gente apoia com a construção de soluções de resiliência, adaptação à mudança do clima, uma série de ações muito concretas e, inclusive, também com o apoio, assistência direta, né, a pessoas que estão impactadas e que esse impacto tem a ver com a mobilidade. Bom, acho que essa fala da Débora é um grande resumo de tudo que a gente vem falando aqui, desses pontos principais que a gente precisa olhar quando trata desse tema especificamente. Então, eu queria aproveitar para perguntar para vocês qual a importância dessa estratégia institucional e, nesse sentido, da própria atuação de organizações internacionais como a OIM e o Acnur quando o tema é migração e deslocamento de fundo climático. Eu acho que neste caso que deveria ter uma forte coordenação necessária entre ações de organismos internacionais com ações nacionais. Por exemplo, atualmente, como você mencionou, está siendo elaborado plano clima adaptación y el plano clima de mitigación. El plano clima adaptación está feito a nivel de gobierno federal, obviamente, mas existen también planos de adaptación dos municipios y dos estados. Infelizmente, esos planos a veces no conversan entre ellos, ¿no? Y un consultor que nunca mora en un municipio hace el plano de adaptación de aquel municipio. El municipio nunca implementa, gastó dinero, nunca implementó. Y muchas veces sin consultar a la población, sin consultar a las comunidades organizadas, comerciantes, negocios, lazer, turismo, por ejemplo, en áreas de turismo. Entonces es un aspecto extremadamente importante, porque nos tenemos que olvidar del aspecto de migración de dos lados, por fuera y por dentro. Por dentro nós ya vemos que deslocamiento, por ejemplo, un proceso que normalmente las personas, caso de San Sebastián, ¿no? Fueron casas destruidas, las personas fueron alocadas en casas lá en Guarujá, mas eles queriam voltar a suas casas destruídas em São Sebastião porque eles têm sua comunidade social, seus negócios, suas igrejas, não? Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado, não? Porque é importante considerar o pensamento da comunidade, mas se uma comunidade mora em uma área de risco, seria hasta injusto e ilegal deixar essas pessoas nessa área de risco, porque podem morrer. Agora, o que é mais importante? A vida, ou uma geladeira, ou um televisor? Então, falta muita organização nesse tema. E essa organização precisa de experiência. E é claro que a experiência local é fundamental. Sem isso, a gente não pode elaborar planos de adaptação nem nada. Como Zenaida mencionou, mala adaptação, estamos cheios de exemplos em todo quanto lugar. Diques que foram, por exemplo, Porto Alegre, después de la enchente de 1941, construyeron aquellas comportas lá para proteger o Guaíba, das entradas de agua do lago Guaíba, mas as comportas não sofreram, não tiveram processo de manutenção. As comportas não fechavam hermeticamente e a água entrou, não? Inundou todo e aí nós temos a inundação em Porto Alegre. Não porque choveu em Porto Alegre, mas choveu em as outras bacias que alimentam o Guaíba. Então, é um bom exemplo de que un extremo puede pegar a la población de una ciudad muy avanzada y grande como Porto Alegre a un aspecto técnico, ¿no? A un aspecto humano, mal feito. O sea, tenemos que combinar muchas cosas aquí para poder pensar en resiliencia, porque todo el mundo usa el termo resiliencia, até demais. A veces ni entiende lo que es resiliencia. A mí me preocupa cuando veo a nivel de gobierno, por ejemplo, candidatos hablando de resiliencia cuando no entienden lo que es eso. Entonces, aquí la población, como dicen aquí no Brasil, tem a faca e o queijo na mão. Eu vi pouquíssimas vezes nos debates de prefeituras em cidades grandes o tema ambiental, o tema desastre. Então esperemos que a população agora em 2026
mencionem esse tema. Não podemos falar de clima e desastre só quando um desastre acontece. Se não acontece um desastre, então o meio ambiente não é importante. A única forma de proteger o clima, de nós chegar a essa tão sonhada resiliência, é a população virar ativista. É a única forma. Essa sua última frase, ela é o grande resumo para mim do papel da população em geral com relação a esse assunto. Assim, já não é mais algo que a gente pode dizer que é problema das gerações futuras, já foi problema da geração passada, é um problema dessa geração agora e vai continuar sendo um problema das gerações futuras enquanto a gente achar que mudança climática, que meio ambiente não é algo que a gente precisa olhar. Está todo mundo sentindo os efeitos em todas as cidades brasileiras. Recentemente, São Paulo também teve um grande apagão provocado por chuvas intensas. A gente tem isso se repetindo sempre. O nosso verão, ele foi completamente diferente já dos últimos tempos. O inverno já foi um verão misturado. A gente está vivendo várias estações no mesmo dia e não dá mais para negar que isso é uma questão extremamente urgente e emergencial. Zenaida, eu queria aproveitar a fala do Dr. Marengo para poder te perguntar. Um dos objetivos dessa estratégia é desenvolver soluções para que as pessoas permaneçam onde elas estão ao construir a resiliência, que o professor falava, e enfrentar os fatores climáticos adversos que levam as pessoas a se moverem, ou seja, construir essa adaptação climática que a gente veio falando o tempo inteiro. Como é que tem funcionado a parceria entre essas organizações internacionais e os estados nessa construção de adaptação e resiliência climáticas? Gabriela, escutando o áudio da Débora, né? A Débora é uma parceira muito próxima também. A Resama tem trabalhado muito nos últimos anos, sobretudo com organizações como a OIM, o Acnur, porque é um processo progressivo, sabe? A temática da mobilidade humana, né, que no seu começo foi como migração ambiental, refúgio ambiental, como começou o debate, ela começa justamente na agenda internacional, porque inicialmente se veia mais vinculada a esse entendimento do deslocamento internacional. À medida que o tempo passa e os estudos vão avançando e a realidade também vai se concretando, né, a gente vai vendo que não é só uma questão que pode ser abordada desde a temática internacional. Ela precisa se articular com temáticas também que estão relacionadas ao que diz respeito à gestão da questão ambiental e climática internamente. Então, o trabalho que tem tido com as organizações internacionais tem sido muito de diálogo e articulação, de entender que a gente não pode mais olhar para essa temática só do ponto de vista da migração. Ela precisa se articular com a agenda da mudança climática, ela precisa se articular com a agenda da redução de risco de desastre, ela precisa se articular com a agenda dos direitos humanos. E, inclusive, quando a gente vai descendo ainda mais, né, como você falou, né, de não ficar só no âmbito nacional, mas no âmbito regional, no âmbito local, no âmbito municipal, a gente vê que ela precisa articular com a agenda da habitação, com a agenda da educação, com a agenda da saúde. Então, é uma questão que é bastante complexa, né? E eu acho que as agências internacionais têm tido um progressivo entendimento disso e têm abordado cada vez mais isso como uma estratégia que não fique só no âmbito dos estados, mas que ela consiga permear mais no âmbito local, principalmente, porque a gente observa que os principais impactos são locais, né? Então, nesse sentido, as agências têm tido um papel cada vez mais importante, principalmente em termos de sensibilização dos estados, de entender que não pode mais ficar só como um tema internacional, ele precisa filtrar mais, né? E aí, o seguinte passo, eu acredito que estamos caminhando para isso, é que tanto as agências internacionais, mas também as organizações da sociedade civil se apropriem cada vez mais dessa agenda para que ela consiga ficar no território de uma forma que, e isso é muito importante, de uma forma que responda adequadamente à realidade dos territórios. Bom, então a gente encerra esse episódio, acho que com 2 pontos muito fundamentais quando a gente fala desse tema de migração, que é a generalização de políticas públicas, ela não é mais algo possível, a gente precisa olhar para as localidades de uma forma mais individual, mais fechada, de acordo com as necessidades de cada região, e a única forma da população também estar mais perto disso é ela, de fato, se tornar uma ativista do meio ambiente, das mudanças climáticas e estar politicamente envolvida nisso. E quando a gente fala politicamente, não é na escolha de um ou de outro candidato, é na ação política de fiscalização, de acompanhamento,
de estar realmente por dentro do que acontece no nosso país e também no mundo. Zenaida Luiza Lauda Rodrigues, pesquisadora da Resama, pesquisadora de pós-doutorado sobre mobilidade humana e segurança hídrica no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexões para Convergir, foi um prazer enorme. Igualmente, Gabriela, foi um prazer enorme, muito gostoso conversar com isso, né, e poder trocar essas ideias, enfim. E a gente, falo como pesquisadora da Resama também, a gente fica muito à disposição, a gente tem trabalhado recentemente da Resama por levar à frente essa frente que a gente trabalha de construção coletiva de capacidades com organizações da sociedade civil, porque a gente observa isso, né, dentro das pesquisas. Estamos avançando em termos de pesquisa, mas ainda precisa uma apropriação da população sobre a temática, então estamos constantemente sempre nos colocando à disposição para a gente conseguir levar esse debate da forma mais simples possível, né, da forma que seja mais inclusiva possível, para a gente realmente estar preparados para essa nova realidade que a gente vai enfrentar. Muito obrigada, Gabriela. Nada, é a gente que te agradece, e também ao cientista José Marengo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Dr. Marengo, que é classificado como um dos pesquisadores mais influentes do mundo na área de geociências na última década. Doutor, é um prazer enorme contar com a sua experiência, com a sua visão aqui no Conexões para Convergir. Muito obrigada. Realmente eu que agradeço pelo convite. Com essas conversas agora dá para ver claramente que o tema de mudanças climáticas não é um tema só de climatologia. Eu sou climatologista, não trabalhei por muito tempo com isso. É um tema que é interdisciplinar, multidisciplinar. Não? Pensar que mudanças climáticas às vezes não gera problemas, mas piora problemas que já existem, como é o que está acontecendo neste momento. Então eu acho que é necessário que os governos trabalhem com a população, com a sociedade civil organizada e com as organizações internacionais. Mas isso demanda, em certa forma, uma preparação, talvez de nossos jovens, para enfrentar o problema de mudança climática, mudança ambiental e migrações. As migrações agora são diferentes daquelas migrações que existiram nos séculos passados, não? Que a seca acabou com a civilização maia e a civilização teve que mudar para outras áreas. Não? Agora existe tecnologia para isso, mas chega um certo momento que com os extremos climáticos tão intensos e frequentes vai ser necessário um tipo de migração e deslocamento. Esperemos que nunca chegue, mas pode ser o caso, não? E nossa intenção é justamente, através da Conferência de Clima e outro, evitar chegar a esse extremo, a esse tipping point, o ponto de não retorno, onde já depois qualquer coisa possa acontecer com um clima que está mudando continuamente. Muito obrigada, doutor. Bom, Conexões para Convergir vai ficando por aqui, deixando muito claro que cada passo que a gente dá em direção de políticas e estratégias integradas, a gente está construindo um futuro mais resiliente e humano para o Brasil. E a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Espero que esse episódio tenha trazido reflexões sobre o papel de cada um de nós na construção de um país mais preparado para acolher e proteger suas populações diante das mudanças climáticas. A gente se encontra no próximo episódio, o último desta temporada. Se você não ouviu os episódios anteriores, é só dar o play neles, porque tem muito conteúdo interessante para você ouvir, viu? O Conexões para Convergir está disponível no Spotify e no YouTube. Vale a pena seguir o podcast no Spotify e se inscrever no YouTube, assim você recebe uma notificação logo que chegar um novo episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link dele com quem você sabe que também vai se interessar pelo assunto. Você também pode avaliar o Conexões para Convergir no seu tocador de podcasts preferido. É só deixar por lá suas dicas, sugestões e elogios. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2 com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, roteiro e edição são de Patrícia Esperandio. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. A identidade sonora é de Isaías Alves da Pulsar Records. Na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!